Graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. E é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui compartilhando, da Palavra de Deus junto com as ferramentas do coach. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Foco com Graça e vamos usar aqui como base para o nosso estudo, nosso ensinamento, nosso aprendizado, o capítulo 11 de João, a partir do versículo 19 em diante. E diz assim: E muitos dos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Marta, ao saber que Jesus estava chegando, saiu ao seu encontro. Maria, porém, permaneceu sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Esse texto, irmãos, é um texto que ele tem algumas características muito peculiares. Ele traz à tona, acredito, que a realidade da nossa igreja, da Igreja de Cristo, como que as mesmas pessoas que comem da mesma palavra, vivem da mesma comunhão, participam do mesmo corpo, conseguem ter uma visão diferente de Jesus. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Jesus estava a 30 quilômetros distante de Betânia. Recebe uma notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Jesus então decide não ir de pronto. Espera. E quando ele decide ir, Lázaro já estava morto. Há 3 dias, porque era um dia de viagem. Então, quando ele decide ir, Lázaro já tinha morrido fazia 3 dias, ele chega lá no quarto. E por que ele decidiu ir? Bom, ele é o verbo. E o substantivo não anda no tempo, o adjetivo também não. Mas o verbo, ele vai no passado, ele está no presente, ele vai no futuro. Ele tem essa condição de ir e vir, de caminhar no tempo. Então ele tinha todas as convicções necessárias para que ele pudesse tomar a sua decisão. E as decisões de Cristo, as decisões de Deus na nossa vida, quando elas são tomadas pela vontade dele, é para revelar o que está no nosso coração. Quando Jesus ele chega em Betânia, e que ele vai ao encontro da aldeia onde eles moravam, vem Marta. E quando Marta chega, ela chega demonstrando uma certa cobrança. E ela não cumprimenta o Senhor, a Bíblia não relata, ela não faz nada. Ela simplesmente diz: Mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa mesma frase Maria vai usar lá atrás, lá na frente. Mas nós vamos ver a diferença das duas. Quando Marta diz aquilo, com o seu coração com dúvidas de quem era Jesus ainda, porque por mais que na frente ela assume que ela crê que ele era o Filho de Deus enviado, lá na frente as atitudes dela não condizem com o que a boca dela fala. Quando Jesus escuta ela dizer:
se tu estivesse aqui, ele ainda estaria vivo. Jesus fala para ela: Marta, o seu irmão irá ressuscitar. Quando ele diz isso para ela, Marta novamente diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Porque aqui nós temos a clara evidência de uma forma que boa parte da igreja enxerga Jesus. Ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Não consegue enxergar ele no presente. Quando Jesus chega, Marta diz: se tu estivesse aqui, quer dizer, Jesus está ali, mas ela leva Jesus no passado. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus tenta trazê-la para o presente de novo, dizendo: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Então ela pega Jesus do passado, do presente, e leva para o futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade do nosso foco, de não focarmos em Cristo no presente. Ou focamos nele no passado, ou no futuro. Você já viu quanto de crente que só vive de lembrança? Só lembra do passado, só lembra do passado, vive no passado. A vida dele é baseada no passado. E do passado ele vai para o futuro, só vive de promessa, só vive de promessa. De promessa que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. E ele não enxerga Deus no presente na sua vida. Ele não enxerga Deus no seu estado atual. Ele não enxerga que Cristo quer fazer uma obra ali e agora. Então nós temos que ter essa percepção que Marta não teve, de perceber que ele estava ali agora. Então ele trouxe ela de novo para o presente e disse: Marta, eu não estou no passado, eu não estou lá no futuro, eu estou aqui agora. Eu sou a ressurreição e a vida. E Marta não consegue perceber aquilo, como muitos irmãos não conseguem perceber Deus no presente. E só falam do passado ou do que Deus vai fazer no futuro. Mas se você perguntar para ele: você já falou com Deus hoje? Você já sentiu Deus hoje? Você já percebeu Deus hoje, agora? Não consegue. E aí então Marta corre para falar para Maria. E Maria vem ao encontro de Jesus. Maria estava toda desarrumada, sem expressão, porque ela estava no Shivá. É um costume judaico de que quando uma pessoa morre, os judeus sentam no chão da casa esperando as pessoas que chegam para visitar os enlutados. E já fazia 4 dias que Maria estava daquele jeito. E o costume judaico diz que eles não podem se vestir de forma glamurosa, com uma roupa bonita, não podem se ataviar, né? Para que não venham demonstrar uma alegria, porque eles precisam viver aquele luto. E Maria estava vivendo o luto, Maria estava no lugar dela vivendo o luto. Olha a diferença de Marta para Maria. Marta não estava vivendo aquele luto, ela estava fora da casa, enquanto Maria estava dentro da casa, sentada, vivendo aquela dor. Porque todos nós temos que viver a nossa dor, o nosso luto. E os judeus, com muito entendimento e muito conhecimento disso, pois era o povo que Deus escolheu, a nação que Deus tinha escolhido, eles sabiam disso, eles tinham um tempo estipulado de viver esse luto. Eles tinham um tempo, e esse tempo era 3 semanas. Os judeus têm 3 semanas que não podiam se ataviar, não podiam se vestir bem. E durante um ano inteiro,
Eles não podem participar de certas alegrias, de certas festas durante um ano, mas quando acaba aquilo, o luto termina. E o que isso nos ensina? Que nós temos que viver o nosso luto, a nossa dor. Se você perdeu um pai, perdeu um amigo, perdeu alguém da sua família, perdeu um filho, se você tem uma dor muito grande, está passando por uma luta, um divórcio, uma separação, uma traição, se você quebrou a sua empresa, você perdeu aquele emprego que você gostava, foi acusado, enfim, você está passando por uma dificuldade, uma tribulação muito grande, uma dor muito grande, você tem que viver essa dor. Não é errado você viver essa dor, não é errado você chorar por essa dor, não é errado você sofrer por ela. O que é errado é você viver nela. O que é errado é você não ter um tempo estipulado para você vencer isso. Não é errado você hoje, vamos dizer que você perdeu seu pai, perdeu um aluno, perdeu um amigo, perdeu alguém, e você dizer assim, hoje eu vou viver esse luto até o final de 2019. Ah, então quer dizer que depois de 2019 você não vai sofrer mais? Não, não é isso. Quer dizer que essa dor intensa, esse luto eu vivo até 2019, mas em 2020 esse luto vai virar saudade, vai virar lembrança, vai virar experiência de vida, vai virar aprendizado. Então você tem que ter isso na sua cabeça. Ah, eu tive um divórcio, era meu esposo, eu amava, minha esposa eu amava, era a minha vida. Sim, é dolorido, mas você tem que estipular um prazo. Eu vou viver isso até tal data. Depois dessa data eu não vivo mais. O que aprendemos com Davi, quando nasce o filho de Betseba? E a criança morre, mas antes da criança morrer, Davi estava vestido de saco de cinza. Salvo o erro, foram por 7 dias seguidos. Quando a criança morre, Davi lava o rosto, troca a roupa e se levanta. Alguém pode dizer assim, como Davi foi duro, como Davi foi uma pessoa fria. Não, é que você tem que viver o sofrimento na época do sofrimento. Ele viveu aquela dor até o que ele podia fazer. Quando acabou, ele levantou e foi seguir a vida. Aquilo virou um aprendizado para ele. Virou o quê? Virou uma experiência. E quando Maria ela vai encontrar Jesus, ela estava toda desarrumada, não estava ataviada, não estava bem arrumada ao parecer dos homens. E a diferença brutal de Maria e de Marta, quando Marta encontra Jesus, Marta foca no passado. Aleluia! E Maria foca no presente, porque a primeira coisa que Maria faz antes de falar, lança aos pés dele. Ela reconhece a presença dele naquele lugar, então ela lança-se aos pés dele e o adora. E depois que o adora, ela fala reconhecendo a sua grandeza, não cobrando. Ela fala a mesma frase de Marta, não cobrando, mas reconhecendo a sua grandeza. Mestre, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Glória a Deus. Ele não teria morrido. Ela reconheceu a grandeza dele ali naquele momento. Então Jesus não tem que trazer ela para o presente como ele fez com Marta, que ele falou, Marta, ele vai ressuscitar. Não, Maria estava no presente, porque o coração dela estava o adorando. Então ele falou para ela, Maria, aonde vocês o colocaram? E ela não duvidou e disse, vem e vê. Aleluia. Quando, glória a Deus, irmão, estou me segurando aqui, meu irmão. E quando ele diz para ela, ela diz, vem e vê. Ele vai. E quando ele chega, ele se comove. Ele se comove.
porque ele viu o choro de todos. Ele falou: tira essa pedra. E quando tirou a pedra, olha a diferença, irmãos, de Marta e Maria. Maria já estava crendo no milagre. Marta diz assim: Senhor, vai tirar a pedra, ele já está putrefato. Em outra tradução, já cheira mal, já faz 4 dias. Bendito Deus. Marta, mais uma vez, focando aonde não tinha que focar. E aquilo expandiu de tal maneira nela, que ela não estava nem vendo, nem tendo sensibilidade para perceber que Cristo estava pronto a fazer um milagre. Sabe por que ela não percebeu, irmão, aquilo? Porque no dia em que Jesus estava na casa dela a primeira vez, Marta estava fazendo as suas coisas do dia, mas Maria estava sentada aos seus pés. Enquanto Marta cuidava dos afazeres e se atribulava, Maria olhava nos olhos de Jesus. Eu tenho certeza na minha alma, como minha alma queima agora, que naquele dia, quando Jesus disse a Maria: aonde ele está, aonde o colocaram, Maria viu os olhos de Jesus e ela viu que nos olhos de Jesus, aleluia, estava o Jeová Jireh, o Deus da provisão ali naquele momento, e que ele ia prover um milagre naquele lugar. Mas Marta não viu aquilo porque Marta não estava acostumada a olhar nos olhos de Jesus. Ela não doava o seu tempo para ele. Ela queria doar as coisas, mas não doava a sua vida. Porque quem doa as coisas é porque não quer dar a sua vida. E Maria, ela doava a sua vida, porque quando ela encontrava Jesus, ela doava o seu tempo. E o nosso tempo é a nossa vida. E quando Marta disse aquilo, Jesus disse de novo: eu não disse que se tu creres verás a glória de Deus? Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aquele milagre acontece. Antes do milagre, Jesus nos ensina uma coisa maravilhosa. Ele faz uma pequena oração. Ele fala: Pai, te agradeço por me ouvido, por ter me escutado. Eu sei que tu sempre me escuta. Mas Jesus nos ensinou que antes de nós temos que ser sempre grato. E ele foi grato ao Pai antes de receber o milagre. Ele já foi grato e já o agradeceu. Isso nos ensina que antes de nós termos qualquer coisa na nossa mão, nós só vamos receber se tivermos gratidão. O interessante é que depois Maria, as Escrituras relatam, Maria encontra com Jesus por mais algumas vezes. Glória a Deus. E uma das vezes ela encontra com ele há 6 dias antes da Páscoa. E quando ela encontra com ele, todos estavam reunidos naquela casa. E ela leva um vaso de alabastro e quebra nos pés dele. Unge os seus pés com lágrimas e seca com os seus cabelos. E alguém diz, tentando afastar aquela mulher, e ele diz: não, deixa, porque ela estava aguardando para a minha morte. Ela estava aguardando. Ela ungiu os pés dele com lágrimas e secou com o cabelo. Glória a Deus. Porque quando ele fosse para a cruz, irmão, quando ele fosse para a cruz e que ele descesse no Hades para libertar os que estavam cativos, os seus pés já estavam ungidos, preparados para pisar naquele lugar. O foco da adoração de Maria estava na preparação dos pés do Messias, para que quando ele entrasse naquele lugar, os seus pés estivessem prontos para pisar a cabeça da serpente. Glória a Deus.
Uma pequena coisa que fazemos, irmãos, nessa obra, reflete de forma muito grande no mundo espiritual. Aquela mulher não tinha ideia do que ela estava fazendo, mas quando ela quebra aquele abraço nos pés do Senhor, ela estava mexendo com coisas que ela nem conhecia, mas os pés do Senhor já estavam preparados para pisar a cabeça da serpente e cumprir a profecia que estava no Gênesis. E quando ela encontra com Cristo novamente, ela leva outro e ela quebra e unge a sua cabeça. Aleluia! E ela faz o que ninguém tinha feito até aquele momento. Em todo o tempo de vida de Jesus na terra, Jesus não tinha sido ungido por ninguém, nem por rei, nem por sacerdotes, nem por profetas. Ninguém tinha ungido ele na terra de forma humana. E ele era o rei dos reis, ele era o profeta, ele era o sacerdote, ele era o primogênito, ele era o nazireu. Ele tinha que ter sido ungido, mas antes da sua morte, ele foi ungido não por um rei, não por um sacerdote, não foi ungido por um profeta, não foi ungido por Caifás, por Anás, por ninguém. Ele foi ungido por uma mulher. Uma mulher quebra o vaso na sua cabeça e unge a sua cabeça com óleo, para que se cumprisse os salmos. E unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Porque aonde ele ia entrar, ele tinha que ter a unção nele. Glória a Deus. E aquela mulher naquele ato, ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela estava ungindo ele, preparando o seu corpo, preparando a sua alma, preparando o seu espírito, para que lá no Hades fosse exalado o cheiro de Cristo. Meu Deus, irmãos, meu coração queima nessa noite para passar essa mensagem para os irmãos. Não perca o seu foco. Foco temporal. Marta vivia no passado. Esquece o passado, irmão. Se você vive no passado, você não consegue viver o presente e o seu futuro não vai ter resultado. Foca no agora. Se você for focar no passado, lembra somente das coisas boas. O que é ruim, apaga da sua mente. O que é ruim, faça daquilo uma experiência, transforme aquilo num processo de aprendizado, para que você possa crescer espiritualmente, materialmente. Se o que você lembra do passado é uma coisa que não tem mais como mudar o seu futuro, então se não tem mais como mudar, põe uma pedra em cima daquilo, transforma aquilo num sepulcro, deixa para lá e segue a vida. Faça como Davi. Davi não tinha o que fazer mais com aquele menino. Ele morreu, não tinha mais o que fazer. Então o que ele tinha para fazer para Betseba, que ele não fez porque aquele menino não viveu, ele fez para Betseba no futuro. Quando Betseba gerou Salomão, e no meio de todos os seus irmãos, ele unge Salomão para rei no seu lugar. Então, se você focar no passado, você vai perder a oportunidade de você fazer alguma coisa no futuro. Então não deixe a sua força no passado. Foco é energia, foco é força. Não deixe a sua força focada no passado. Você tem que estar no presente com ela, preparando o seu futuro, para que você possa viver o que Deus tem de melhor para você, alinhar os seus propósitos. Então você tem que focar no presente. O passado é uma experiência. Você tem duas escolhas para fazer na sua vida: viver no passado como um derrotado, viver no passado como uma pessoa amargurada, viver no passado como um depressivo, ou você pegar tudo que era do passado, se transformar num herói aprendiz, e todas as experiências que você tinha, você transformar elas em aprendizado para a sua vida. Não tenha vergonha do que você viveu, não tenha vergonha do que você passou, não tenha vergonha do que você fez. Já passou, transforme aquilo num aprendizado. Tudo é experiência. A diferença de Salomão para Davi é que Salomão tinha sabedoria, mas no final da sua vida, Salomão não terminou bem. Davi era diferente. Davi não tinha sabedoria que Salomão tinha, mas Davi teve experiência. Salomão nasceu pronto. Salomão nasceu com um reino grande,
nasceu com muito ouro, nasceu com muitos cavalos, ele tinha todas as 12 tribos reunidas, ele tinha todo Israel aos seus pés. Ele não teve que passar pelo vale, ele não teve que conhecer o que é dor, ele não soube o que é sofrimento, ele não tinha uma história de marcas, ele não teve nada. Tudo por ele veio muito fácil e se perdeu muito fácil também. Mas para Davi não. Davi teve experiência, Davi foi deixado pelo seu pai, Davi foi tratado como um filho bastardo, Davi sofreu, Davi caiu, Davi também levantou, Davi guerreou, Davi traiu, Davi foi traído, Davi perdeu e ganhou. Tanto que nas últimas palavras de Davi para Salomão, Davi não fala para Salomão para que Salomão seja um homem valente. Davi não fala para Salomão, Salomão, você vai ter que ser isso, aquilo outro. Não. A única coisa que Davi pede para Salomão é dar Salomão, ser homem. Ser homem. E hoje, nessa palavra que está vindo até você, seja homem com o teu futuro, seja homem com o teu presente, seja homem com o teu passado. Assuma os seus erros, mas não deixe que eles te matem. Assume as tuas falhas, não deixe que elas te matem. Assume os teus problemas, não deixe que eles te matem. Seja homem e no presente faça diferente, para que no futuro alguém possa olhar para você e dizer: aquele cara era assim, aquela mulher era assim, aquele irmão era assim, aquela irmã era assim. Mas ele fez diferente, ele mudou, ele transformou. E como você é sistêmico, você no vídeo passado deve entender o que eu vou falar agora. Se você assistiu, você por ser sistêmico, se você mudar, a sua casa muda. Se você mudar, o seu filho muda. Se você mudar, a sua esposa muda. Se você mudar, a sua igreja muda. Se você mudar, os seus liderados mudam. Se você mudar, toda a sua história vai mudar. Bendito o nome santo do Senhor. Então, a partir de hoje, pega o seu aprendizado, coloca no saco da experiência e guarda. E quando você precisar, você abre e vê. Ou melhor ainda, transforme todo o seu aprendizado numa biblioteca. Faça uma biblioteca na tua mente. E quando você precisar de alguma coisa, você vai lá e busca. E abre. E leia tudo a partir de hoje como um aprendizado. Para com as dores. É tempo de acabar com o sofrimento. Tá certo, meu amigo? Tá certo, meu irmão? Esqueça tudo o que vier te abalar do passado. Esqueça. Quem tem facilidade de lidar com o passado é o demônio. Porque tudo que ele vem fazer, ou falar, ou trazer, ou lançar no nosso rosto, é sobre o nosso passado. Mas Deus, Ele não está no passado com você. Ele esqueceu o teu passado porque Ele está com você hoje no teu presente. E Ele quer estar com você no teu futuro. Deus te abençoe. Um abraço de todo o coração. E eu te aguardo nos próximos vídeos.